Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que está examinando quais são, de parte dos diferentes setores da sociedade, as suas expectativas em relação à agenda legislativa para esse ano que se inicia aqui no Congresso Nacional. E hoje nós vamos examinar aqui quais são as esperanças, as expectativas dos trabalhadores para a sua agenda no Congresso, a sua agenda legislativa. E para nos falar sobre isso, a nossa convidada é Lilian Arruda Marques. Ela é assessora técnica do DIEESE. DIEESE é Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Para nós é que é um prazer. Lilian, nós temos aí para começar, acho que é preciso fazer um balanço, né? Nos últimos anos, algumas matérias do interesse dos trabalhadores têm sido aprovadas aqui no Congresso Nacional, né? Eu cito a Lei de Valorização do Salário Mínimo, o reconhecimento formal dos trabalhadores domésticos, a questão da ampliação, por exemplo, da licença maternidade. Há um projeto, inclusive, que aperfeiçoa isso. Os trabalhadores estão mantendo uma expectativa positiva para aprovar matérias aqui no Congresso Nacional? Bom, o DIEESE a gente acompanha assessorando as centrais sindicais e o movimento sindical, né? O DIEESE é uma entidade do movimento sindical, né? Financiado e dirigido pelo movimento sindical. Então, o que a gente percebe é que a agenda é ampla, né? O movimento sindical tem uma pauta ampla e tem alguns pontos que a gente teve conquista, todos os trabalhadores tiveram conquistas, mas é importante salientar, quer dizer, você teve um período muito ruim antes. Então, quer dizer, havia um débito com os trabalhadores. Primeiro que tem um débito histórico com os trabalhadores no Brasil, né? Que a gente vê sempre o lado dos trabalhadores sempre ficar mais relegado. Agora, teve conquistas importantes, tiveram conquistas importantes, mas ainda tem uma agenda a ser discutida, que para o movimento sindical é muito importante. Então, as centrais estão se reunindo, definindo uma nova agenda, e o ano passado, inclusive, tiveram pontos que foram pautados pelo movimento sindical junto ao Congresso, como a questão do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho, que o movimento sindical tem colocado constantemente, a questão da Convenção 151 e 158 da OIT, que trata da negociação do setor público e da questão da dispensa imotivada. Então, são questões polêmicas, mas que o movimento sindical pretende pautar novamente o Congresso Nacional. Em relação a esse débito para com os trabalhadores, né, você se referia provavelmente àquele período anterior, onde a economia, na década de 80, né, passou por enormes dificuldades e foram se acumulando uma série de débitos com os trabalhadores. Será que o mundo do trabalho pode ter uma expectativa, digamos, mais positiva em relação a recuperar, por exemplo, o valor do trabalho? O valor do trabalho é muito baixo no Brasil, a gente pode dizer assim? A renda ela vem crescendo pouco, devagar, mas ela vem crescendo. E a massa salarial vem crescendo mais porque você tem a geração de muitos empregos. A gente está estimando que para o ano de 2012 deve ter um resultado final, não saiu o resultado de dezembro ainda, em torno de 1.300.000, 1.200.000 novos postos de trabalho formais. Então, isso é um impacto na economia muito positivo. Quer dizer, mesmo o Brasil crescendo pouco em 2012, a gente não sabe o resultado, estão falando em torno de 1%, gerou mais de 1 milhão de empregos formais. Então, isso tem um impacto muito forte na economia. Mas você ainda tem muito emprego precarizado, tem gente que fala do pleno emprego, mas eu acho que a gente está longe do conceito de pleno emprego, porque ainda tem muito emprego de má qualidade, né? E a taxa de desemprego está caindo muito, mas mesmo assim a renda no Brasil é muito baixa, se você comparar com outros países mais desenvolvidos, né? Para você ter uma ideia, tem um estudo americano, né, do Ministério do Trabalho americano de alguns anos atrás, que compara alguns salário hora no setor da indústria. Então, por exemplo, a Alemanha, $35, Estados Unidos, $25 e no Brasil, $6. $6? Então, se fala muito do custo do trabalho no Brasil, que é a polêmica em relação a esses dados, né? O DIEESE analisa de um jeito, o setor empresarial analisa de outro, mas a gente acha que no trabalho, no Brasil, ainda se paga muito mal.
né? O salário mínimo no Brasil teve uma recuperação muito boa nos últimos anos, né? É um projeto batalhado pelo movimento sindical, é uma recuperação muito importante, histórica, mas ainda está longe do ideal, porque se você pegar na América Latina mesmo, você tem vários países que praticam um salário mínimo muito maior que no Brasil. Então a gente tem que lutar para que esse salário mínimo se recupere ainda durante muito tempo, porque a gente tem uma dívida histórica, né? O salário mínimo no Brasil já foi muito maior do que é hoje. Então a gente tem que recuperar. Em relação ao trabalho precário que você citou, que ainda ocorre muito no Brasil, né? Como que o Congresso poderia ajudar nesse processo, que é um processo civilizatório, né? De exterminar com o trabalho precário, ajudar na formalização? Isso é verdadeira defesa dos direitos humanos. Qual pode ser o papel do Congresso? Olha, eu acho que uma coisa que se dizia muito nos anos 90, inclusive, período do começo dos anos 2000, é que você poderia precarizar se você aumentasse o salário mínimo, se você não mudasse a legislação trabalhista, que você tinha que precarizar, flexibilizar, né? Não usava o termo precarizar, flexibilizar, que era para gerar mais empregos, e várias vezes onde se discutiu o salário mínimo, ganho real de salário mínimo, a recuperação do salário mínimo, falava-se que o salário mínimo podia gerar mais desemprego porque você ia aumentar o custo do trabalho. O que a gente viu foi um movimento totalmente oposto, né? Quer dizer, a flexibilização não formalizou, né? E você está formalizando com crescimento econômico, né? Quanto mais você distribui renda, mais você cresce. E o salário mínimo, ele cresceu muito nos últimos anos e a gente viu que ele não influenciou na precarização. E ampliou o mercado consumidor. Mesmo entre o empregado doméstico, né? Que agora, inclusive, o Senado tem que avaliar a questão dos direitos iguais para as empregadas domésticas, né? A Câmara como um todo, o Congresso como um todo está com esse desafio. Não pode ter trabalhador de segunda classe, é isso que a gente está dizendo para a sociedade, né? E mesmo a renda das empregadas domésticas tendo crescido mais que o salário mínimo, que elas têm como base o salário mínimo, você vê que a busca por um emprego doméstico só aumenta, né? Hoje é um trabalho disputado. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que fazer essa discussão, não precarizando, né? Não tirando o direito dos trabalhadores, mas vendo uma série de medidas que devem ser tomadas para você incentivar o emprego, o consumo interno, o aumento da renda, porque o aumento da renda contribui no consumo interno, o consumo das indústrias, né? A proteção de parte da indústria nacional, que foi uma reivindicação e continua sendo do movimento sindical. Claro que com ressalvas, com garantias sociais, não dá para você financiar qualquer um, né? Por isso, inclusive, a questão do trabalho escravo, onde você tem a questão da lista suja, empresas que não pagam, que não recolhem direitos, que têm trabalho escravo, não ter direito a recursos do BNDES, recursos públicos. Muitas vezes são até empresas modernas, né, com alta tecnologia. É um absurdo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem um agronegócio moderníssimo, tem indústrias moderníssimas e ainda você ter trabalho escravo, em alguns casos. Mas mesmo que não seja tanto casos no mundo, né, no universo de empregados, inclusive porque a gente não tem a dimensão, né, real, não tem estatística. Será que as estatísticas elas refletem a realidade aí? Porque nós temos, mesmo a PNAD se comenta, né, por comentários de técnicos, que ela ainda assim tem problemas para identificar determinadas áreas de sombra, né? No trabalho, na renda. Inclusive porque o trabalho ilegal é difícil você perceber na PNAD. Agora, a PNAD, por exemplo, demonstrou que você diminuiu o trabalho infantil, mas ele ainda existe no Brasil. Então, como de fato você combate esse trabalho infantil? Então, o papel de políticas públicas, isso não só no governo federal, mas governos locais, prefeituras, governo do estado, é muito importante. Então, eu acho que tem que você, inclusive muito empresário, né? Você tem muito empresário que tenta fazer um bom trabalho, mas você tem muita gente que ainda tenta burlar muito a legislação. Então, a questão do trabalho infantil, o trabalho escravo, a distribuição de renda, você está aumentando a renda do trabalho. Certo. Devagar, mas estamos aumentando. Só que você, na questão tributária, por exemplo, que é um papel do Congresso Nacional discutir, como é que você faz uma política tributária que distribui renda?
Então, o governo está fazendo medidas pontuais, mas não está mexendo em questões que você distribui renda. Porque hoje o trabalho paga muito mais imposto do que o patrimônio. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 40% de imposto sobre patrimônio, no Brasil é 4%. Né? O Brasil, mais de 50% dos impostos é sobre consumo. Então, você atinge muito mais os trabalhadores de baixa renda, né? Que gastam quase tudo no consumo. Né? Tem pouca poupança. Então, são essas medidas que eu acho que têm uma importância muito grande para o Brasil mudar de patamar. Só para lembrar os telespectadores, nós falamos aqui, PNAD é Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, né? Feita pelo IBGE, é uma pesquisa muito importante. Uma pesquisa muito importante. Mas uma lei que foi aprovada pelo Congresso, que é parte dessa agenda civilizatória, positiva, né? Conquistada aqui, que afeta positivamente os trabalhadores, foi aquela da ampliação da licença maternidade para 6 meses, que agora tem um outro projeto estendendo a todas, né, as trabalhadoras. Antes é mais para o serviço público e também voluntariamente para as... Agora seria para todos. Qual o impacto disso no mercado de trabalho para a vida dos trabalhadores? Olha, realmente você teve um projeto que foi aprovado que é optativo, pode passar para 6 meses e adere a um programa que tem uns descontos em relação ao imposto. No setor público já está para todos 6 meses. E agora tem um projeto estendendo 6 meses para todas as trabalhadoras do Brasil. Eu acho importantíssimo. Hoje está diminuindo muito a taxa de fecundidade no Brasil, né? Está caindo rapidamente, muito mais rápido do que caiu em países desenvolvidos. E o papel da mulher no mercado de trabalho é muito importante, cresceu muito, né? Ao longo dessas últimas décadas. Então, eu acho que é importante, a mulher hoje está tendo menos filhos, então aquele discurso que nós vamos ficar, a mulher vai sair do trabalho, hoje muito pouco, porque ela tem muito pouco filho, né? E o aumento de produtividade, tendo essa discussão, tem vários depoimentos de empresários que adotaram 6 meses, né? E que viram o quê? Que o ganho de produtividade foi muito maior. Então você acaba ganhando, você melhora a qualidade do trabalho. Não é um peso, uma Não carga. É um peso, você tem declarações, depoimentos do quanto foi positivo você ampliar a licença maternidade. E a mulher hoje tem um papel muito importante. A questão das responsabilidades familiares é uma discussão que eu acho que está na sociedade hoje. O papel do homem, da mulher, inclusive em cargos de direção, né? Porque muitas mulheres não vão para o cargo de direção porque elas ainda são responsáveis pela família, pelo cuidado dos filhos. Então as mulheres hoje, a dupla jornada, elas têm maior escolaridade, estão mais nos cursos de universitário, de nível superior. A presença da mulher hoje é maior do que dos homens. E você vê que nos cargos de direção a presença delas é menor. Então, por isso, tem que dar mais oportunidade, você só tem a ganhar. Se você for pesquisar, tem vários estudos, inclusive internacionais, dizendo a diferença que faz a mulher em conselhos de empresa. Tem países discutindo cota para conselhos de empresa, para a participação de mulheres, porque viu quanto que elas contribuem nesses conselhos de empresa, quanto que melhorou o desempenho das empresas. Isso em países, desenvolvidos, onde essas empresas muitas vezes têm sede lá, estão com essa discussão. E a gente tem medo de fazer essa discussão. Lá, então, também tem esse debate sobre cotas. Cotas, inclusive em conselho de empresas grandes, multinacionais, inclusive, vários lugares. Não é uma invenção brasileira. Agora, outro tema, realmente, ele é reiterado, né? Ele sempre volta à tona, é a velha CLT. Né? Consolidação das leis dos trabalhos, fazendo 63 anos, acho que esse ano, né? Enfim, mais de 60 anos. Ela ainda é considerada, ela é, digamos, um pomo de discórdia muito grande. Os empresários a consideram um empecilho à modernização do trabalho, à produtividade. E da parte dos trabalhadores, ela continua sendo vista como um diploma que protege o trabalho, formaliza, ajuda na organização do mercado de trabalho. Há projetos aí buscando, digamos, a flexibilização. Como é que o DIEESE analisa esse tema? Olha, o que a gente observa no debate com o movimento sindical é que, primeiro que o movimento sindical não aceita que tire direitos dos trabalhadores.
Então, se for fazer uma discussão de reforma que tire direitos dos trabalhadores, é óbvio que não vai prosperar, né? Mas eu acho que se tiver alguns pontos de modernização, depende do tipo de discussão que se fizer, e aí eu acho que o Congresso pode ter um papel importante de chamar para alguns debates. Mas no Brasil, como eu falei para você, que ainda o trabalho ainda é muito precarizado, e às vezes mesmo o trabalho formal, mesmo o trabalho escravo, foi encontrado em alguns lugares onde você tem carteira de trabalho registrada. Então, a questão da cidadania, do direito no Brasil... Aí já é o problema da fiscalização. Sim, né? Fiscalização e do descumprimento. Porque você registra a pessoa e descumpre todo o resto, não cumpre nada. Claro. Então, a questão da cidadania, do respeito aos direitos, quer dizer, mesmo ele dizendo que estava obedecendo a CLT, que estava só no registro de carteira, você não tinha cidadania, não tinha respeito aos direitos. É porque a carteira de trabalho não é uma panaceia para resolver. Não é uma panaceia. É o básico, né? Então, não é simplesmente mudar a CLT. Como a gente tem um processo democrático, acho que recente, a gente tem a questão da cidadania, do respeito ao trabalho, que eu acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar. Porque é diferente nos outros países, por exemplo, né, onde você assina um acordo, uma convenção coletiva, o contrato coletivo de trabalho lá, e dificilmente você desrespeita aquele contrato. Porque você assinou, né, eu já vi empresário de outros países dizendo isso, mas se eu assinei é para eu respeitar. Né? No Brasil, você muitas vezes assina um acordo ou convenção coletiva e você ainda luta para ele ser cumprido. Mas a inexistência de uma fiscalização efetiva, sim, eficaz, no Brasil, não leva exatamente à impunidade? Muito. E a fiscalização gera, e a punição. Porque às vezes você tem a fiscalização e a multa demora anos para ser paga. Então, quer dizer, você tem que fortalecer a fiscalização, contratar mais fiscais, né? É uma luta do movimento sindical. Do Superior Tribunal do Trabalho, TST, né? Tribunal Superior do Trabalho, que mostram como essas estatísticas provam como elas sempre estão em desfavor dos trabalhadores. Exatamente. Então, quer dizer, você precisa ter mais fiscais. Hoje, o número de fiscais é muito baixo no Brasil, né? Você precisa ter mais subsídio à fiscalização, diária, carro, transporte, precisa ter mais condições para a fiscalização ser exercida e você precisa, de fato, efetivar as punições estabelecidas. Porque no Brasil, infelizmente, é isso. Você condena em todos os setores e logo depois não acontece nada. Você diria, Lilian, que, para tentar fazer uma espécie de resumo que está terminando o nosso programa aqui, que, de certa forma, a expectativa do mundo do trabalho é de um melhor diálogo, uma expectativa mais positiva do que já foi antes em relação ao Congresso? Eu acho que sim. E tem outra. Eu acho que o Congresso é um reflexo da sociedade, né? E eu acho que melhorou muito a participação da sociedade no Congresso Nacional. Mas, então, é sempre importante ouvir o movimento sindical, fazer esse debate com o movimento sindical. Eu acho que o movimento sindical tem muito a falar, tem muito a apresentar. O DIESE, a gente é uma instituição técnica do movimento sindical, temos um site aberto. Vamos começar a fazer um trabalho agora no Congresso Nacional, junto com o DIAP, vamos estar mais presente no Congresso Nacional, inclusive trazendo as informações que a gente produz, né, o único instituto que pertence ao movimento sindical no mundo, que produz estatística, inclusive, dados, né, usa de outras fontes, né, mas também produz informação. Então, até no sentido de subsidiar, de qualificar o debate, não ficar só um debate de vai e volta, qualificar e tomar medidas importantes no Brasil. Eu acho que se a gente retoma esse crescimento, como está apontando para o ano de 2013, qual que é a participação dos trabalhadores nisso? Vamos continuar distribuindo renda, vamos discutir participação de salário na renda nacional. Como que a gente muda esse jogo? Como, de fato, traz os trabalhadores para ser esse agente importante de transformação na sociedade brasileira? E nesse trabalho aí de diálogo com o Congresso, Mundo do Trabalho, Congresso, vocês lá no DIESE, nas centrais sindicais, assistem à TV Senado? É importante? Ajuda a dialogar? Eu acho que sim, eu acho que várias entrevistas, inclusive, com os senadores e várias informações que vocês trazem é importante, porque dificilmente a gente ouve os senadores falando, só entrevistas muito rápidas nos canais comuns, né? E aqui a gente é possível ouvir os argumentos, o que é difícil para quem não está aqui dentro.
Porque a totalidade dos argumentos. Exatamente. Por que está defendendo tal proposta? Às vezes a gente acha que a proposta está errada ou está certa, mas a gente não sabe os argumentos que estão por trás dela. E trazem experiências que a gente, às vezes, ou argumentos que a gente nunca pensou naquilo. Isso que eu acho muito importante. Eu acho que é fundamental. Bom, estamos chegando ao final aqui desse programa Cidadania, que examinou a agenda legislativa para os trabalhadores aqui no Congresso Nacional. Queria agradecer a presença da Lilian Arruda Marques. Muito obrigado. A Lilian é assessora técnica do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatística Socioeconômica. É isso? É isso. E convidamos para vocês também acessarem o site do DIEESE. Temos vários estudos sobre diversos temas que estão aí no dia a dia de debate da Câmara, do Senado, dos ministérios de política econômica. Qual que é o site? www.diese.org.br www.diese.org.br. Muito bem, muito obrigado então. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.